Olá, gracinhas da Tati, tudo bem? Mais um vídeo de autoconhecimento do canal Chama Gêmea Tarô, Autoconhecimento e Espiritualidade. Então vamos lá. Bom, no último vídeo que eu falei sobre as crenças, né, que podem limitar a gente nos nossos relacionamentos, não só de Chama Gêmea como geral, né? Houve um comentário muito legal da Filipa que acho válido a gente comentar, né? Que é referente ao patriarcado, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que nós ainda estamos numa sociedade patriarcal, apesar de muitas evoluções, né, da mulher, mas ainda há um movimento muito forte, né, de patriarcado. Já melhorou bastante, mas ainda temos, né? E todos os contos de fadas feitos até o momento, agora que tá mudando, né? Eles foram feitos pelo patriarcado. Então ele coloca a mulher como a submissa, a que tem que aceitar as coisas, a que tem que fazer deveres de casa, a que a que não trabalha, a que não é empoderada. Enfim, a gente está numa transição de identidade do feminino e do masculino, na verdade, né? E essa transição, ela traz um conflito não só para o feminino, mas para o masculino também. Porque, assim, eles não estão acostumados com o empoderamento da mulher dessa forma, né? O que trouxe para a nossa sociedade o empoderamento da mulher, né? A emancipação da mulher no mercado de trabalho, quais foram as consequências, né, disso? Muitas consequências, muitas, né? Nada contra a emancipação, acho que tinha que acontecer mesmo, né? A mulher realmente, senão eu não estaria aqui, né? Falando com vocês. Então, assim, é uma conquista, né? Só que o que acontece? Essa conquista fez com que nós tivéssemos um desequilíbrio na estrutura emocional das pessoas em geral, né? Então vamos lá. Não sei se vocês lembram do bonequinho. Esse bonequinho aqui não é aquele, é um outro, esse que eu fiz em um outro momento. Aquele eu dei para uma amiga no final de semana, ela veio aqui. E aí eu dei para ela, eu vou mostrar esse daqui. Tá melhor para vocês verem. Então, não sei se vocês lembram desse bonequinho que eu fiz para vocês, tá? Quando a gente fala da infância, a gente fala das nossas bases, né? Parece que não tá muito claro o vídeo, né? Espero que sim. A gente fala das nossas bases. As nossas bases quem é? É pai e mãe, certo? Pai e mãe são nossas bases. Então, o que acontece? O pai, ele é responsável por trazer segurança e proteção. É a base sólida de segurança e proteção. A mãe é a base do emocional. Ela ensina você a amar e ser amada, a entregar amor e a receber amor, a se nutrir, a se amar, tá? Então, quando há uma desestrutura, ou de um ou de outro, há uma desestrutura total. Você fica sem uma perna, entendeu? Você fica sem uma perna, às vezes sem as duas, né? Em muitos casos sem as duas. E quando eu falo em desestrutura, mesmo a mãe estando presente, mas não presente, é uma mãe presente vivendo na mesma casa, digamos assim, mas sempre trabalhando, sempre, né, fora. Isso também causa uma desestrutura, tá? Porque não é antigamente, tá? Vamos colocar lá
na época que nós tínhamos a mulher submissa, né? A mulher que ficava em casa cuidando dos filhos. O objetivo da mulher, né? A missão dela era procriar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, essas coisas todas, né? E como ela tinha esse objetivo, como era a sua única função ali, né? Havia uma estrutura emocional, certo? Quando a mulher sai de casa para trabalhar, quando ela começa a não ter mais a presença dela ali para ensinar exatamente esse lado emocional, acontece uma desestrutura, tá? Isso pode ser, de repente, não só em uma situação que a mãe não tá lá, né? Mas também numa situação de disfunção mental da mãe, por exemplo, uma narcisista, coisa do tipo, tá? Mas lembrando que até mesmo a mãe narcisista tem uma mãe por detrás dessa mãe que fez ela ser dessa forma. Tem uma história para ela ser narcisista, certo? Então, de qualquer jeito, a ida da mulher para o mercado de trabalho, o não comprometimento dela só com os filhos e a família faz com que haja uma desestrutura emocional, tá? E aí as crianças crescem crianças, elas não amadurecem porque elas tiveram essa desestrutura emocional e antes não era assim, né? Então a gente está tendo hoje o maior índice de transtornos mentais que já teve em toda a história, entendeu? A gente tá, não só, é óbvio que a pandemia ajudou, né? Porque a gente teve perdas na família, né? Perdas emocionais, digamos assim, perdas materiais, financeiras, casamento rompendo, enfim, a gente teve muita coisa acontecendo em 2 anos de pandemia. E assim, isso trouxe um boom de transtorno emocional, né? Tipo, raramente você tem uma pessoa que não está com ansiedade ou com depressão ou não toma remédio psicoativo, né? Psicotrópicos aí. Gente, o mundo está doente. Essa é a verdade. E isso, esse boom, ele pela visão espiritualista, proposital. Ele é a grande oportunidade de resolver esses conflitos, que essa transição que eu tô falando de identidade do feminino e do masculino tá trazendo pra gente, tá? Então, assim, quando a gente fala de uma ausência de mãe, não é só ausência de mãe para as mulheres, para os homens também, né? A falta de conhecimento das próprias emoções é muito grande, tanto para homem quanto para mulher, né? Da sensação de abandono, da sensação de rejeição. Isso tá muito forte em muita gente. E quando veio a pandemia, né, que houve o isolamento, o total abandono, a total rejeição. Aquilo despertou tudo que tinha que despertar, né, para as pessoas acordarem. Então, assim, nunca teve tanta procura de terapia como tá tendo hoje. Todo mundo faz terapia, cara. Então, assim, é um momento de curar essas coisas, tá? A repercussão da mulher no mercado de trabalho é exatamente essa, né? Porque, assim, a mulher, ela é o pilar de tudo, né? Pilar de tudo. Tava conversando hoje com a Mirella sobre o filme Avatar, né? Que agora tem o 2, né? E para quem assistiu o filme Avatar, eles têm uma sociedade, uma comunidade matriarcal, né? Onde a mulher é ouvida, onde a xamã, que é a parte espiritual
do Avatar ali, da terra deles que eu esqueci, Pandora, acho que é Pandora, né? Ela é que é ouvida, a opinião dela é importante, né? Então, essa estrutura de que a mulher era importante, de que a mulher é importante, é uma estrutura antes do patriarcado. Então, lá atrás, sei lá, 6.000 anos antes de Cristo, as pessoas, elas não tinham a visão de que o Deus era homem. Aliás, não tinha nenhum Deus, né? Eles reverenciavam o sol, a chuva, a terra, a mãe terra, né? Se vocês forem estudar Sagrado Feminino, fala muito sobre isso, né? Que a mulher era um objeto sagrado. Então, bom, além dessa influência da questão emocional, né, da estrutura emocional que foi abalada com a mulher sendo emancipada no mercado de trabalho, com a mulher saindo e sendo independente e tal, houve também um abalo na parte masculina, né? Porque antes a mulher estava com o homem porque ela era dependente dele, ela não tinha como trabalhar. Então o homem ficava seguro, podia fazer o que ele queria da vida dele, né? Podia trair, podia fazer o que ele quisesse, que a mulher não podia deixar ele. Hoje não, hoje a mulher tem escolha. E ela vai embora, né? Se o homem não se tornar alguém melhor. Então isso também faz parte da transição planetária, né? A parte masculina, o Yang, também se tornar alguém melhor. E eles têm os conflitos deles, né? A gente falou um tempo atrás sobre as curas do feminino e do masculino que são diferentes, e são mesmo, porque a gente tá lidando com o emocional, nós, Ying, da relação. E os homens, assim, a maioria dos homens é o racional. Eu já vi dentro da jornada homens mais femininos, tá? Mas na maioria deles, o homem é o masculino, é a razão, é o racional. Então o sofrimento deles não é igual ao da gente. A forma como eles pensam é diferente. Eles têm conflitos do tipo de não querer ganhar menos que a mulher. E isso é um dos problemas da junção de chama gêmea, né? Eles têm muitos conflitos, né? Eles têm conflitos de aprovação da família. Se vai aprovar ele separar e ter uma outra relação. Se vai aprovar ele ter uma pessoa de outra religião. Então, assim, tem uma série de crenças que influenciam esse masculino, porque pro masculino, na cabeça do masculino, ele tem que ser aprovado. Historicamente é assim, o homem tem que ser aprovado, tem que ser reconhecido, tem que ser o provedor, tá? Na cabeça deles ainda não caiu a ficha que não é mais assim, que ele pode ser diferente. Entende? Então, é difícil para ele deixar uma estrutura de crenças que ele teve na educação dele e seguir a emoção. Nós somos assim, eles não são assim, né? A parte emocional, ela dá uma tipo assim, o foco da maioria das mulheres mais emocionais é a parte afetiva. E o foco dos Yangs, né, da parte racional, é o trabalho, é o reconhecimento, sabe? Eles não se sentem empoderados se eles não ganham mais, se eles não estão em um bom emprego, se eles não têm condição financeira. Eu tenho um amigo, na época que eu conheci ele estava desempregado. E nós tivemos um falei lá, né? E eu gostei pra caramba dele, queria namorar com ele, e ele não queria namorar. Por quê? Porque ele tava desempregado. Na cabeça dele, ele tem que estar trabalhando, ele tem que pagar a conta, sabe? Se a gente saía, ele que pagava, se a gente
assim, ele tem essa dinâmica. Ele só foi namorar quando começou a trabalhar. Aí ele foi, não comigo, né? Com outra, porque eu saí fora, né? Tipo, era um conflito dele, ó, tá bom. E fui embora do negócio. Hoje ele é meu amigo, até hoje ele é meu amigo, mas ele tinha essas coisas. Aí quando ele começou a trabalhar, ele começou a namorar com uma outra pessoa, que eu conheci também, muito legal ela tal. Enfim, são coisas que o homem tem na cabeça dele. Então, para ele entender que a felicidade dele não tá na parte financeira, porque assim, gente, ele pode ter um bom salário, pode conquistar o carro, o apartamento, ou sei lá o que ele quer na parte financeira, profissional e tal, mas se ele não estiver bem afetivamente, ele vai se sentir vazio. E o Yang, gêmeo aí, ele não sabe disso ainda. Ele acha que ele precisa disso tudo para ter como oferecer alguma coisa para você. Entendeu? Se tiver família no meio, então, com filhos, é mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Agora, a gente, né, que é a parte emocional, que sabe a importância que é a vida afetiva, porque quando você tá bem na vida afetiva, tudo fica bem. Por que isso? Porque o afetivo mexe com a nata, mexe com o cardíaco, mexe com a força mais poderosa do universo, que é o amor. Entende? E você expande quando você tá bem, quando você tá feliz afetivamente, você expande sua energia. Você fica iluminada, entendeu? Você fica assim, as coisas vêm mais fácil, as coisas vem a sua energia, a energia do amor, né? Aquele gráfico que eu passei outro dia aí para vocês, da vibração, meu, você fica acima da energia do amor, que é da felicidade ali, acho que é 600, se eu não me engano. Um pouquinho acima ali, né? Quando você estava com esta criatura, antes do afastamento, meu, você estava na vibração 600, cara. Com certeza até mais, se bobear. Lá no começo, né? Quando estamos no paraíso, quando estamos bem. Então, quando o afetivo tá bem, o resto fica bem, porque a sua vibração fica melhor. Então, olha a importância do emocional, né? Olha a importância de uma mãe que representa, né? A importância da mulher que representa essa parte afetiva, entendeu? Então, assim, eu tô falando tudo isso para vocês tentarem compreender melhor o Yang, o racional, né? No início do meu afastamento, eu já falei para vocês que eu atendo de uma clínica, atendo cerca de umas 60 pessoas por semana. Eu tô diminuindo esse ano porque eu não tô aguentando tanta gente, porque aumentou ainda mais, acho que foi para umas 70. E aí eu tô diminuindo um dia lá para diminuir, né, a carga e ter mais tempo pro canal. E aí, eu comecei logo depois do afastamento, logo que aconteceu, né, o afastamento, eu comecei, a minha agenda começou a encher de homem. Eu achei muito estranho, porque eu sempre atraí muita mulher, né? Eu sou mais especializada em mulheres, né? Hoje não, mas antes disso eu era. Hoje eu tô bem homogênea, assim, bem homogênea. Eu tô, assim, bem equilibrada no feminino e masculino agora para curas, né? Por quê? Porque eu peguei muito homem, minha agenda lotou de homem, e eu tive a oportunidade de ver a quantidade de dificuldades emocionais que eles têm. E são muitas, gente. Dificuldade de comunicação, de expressar o que sente. Dificuldade
de colocar o afetivo como foco na vida deles, né? Assim, o casamento acaba e eles não compreendem por que acabou, né? Acabou porque toda a energia que eles gastaram foi no dinheiro, no trabalho, e esqueceram da esposa em casa, esqueceram do afetivo, né? Então, teve muitas outras homens que estão em relacionamentos que eles não gostam, eles não tem nada a ver com eles aquilo ali, e eles ainda estão lá porque eles não têm coragem de promover a separação, sabe? Aí eles começam a fazer cacas, né? Cagadinhas, pra mulher cansar e ela ter que terminar. Eles não têm coragem de terminar. Então, assim, muitos problemas, assim, eu fui vendo de como muitos conflitos o masculino tem referente à parte afetiva, né? Peguei também homens com mães narcisistas, que é outra coisa terrível, porque eles são muito sem iniciativa, assim, eles são uma criança eterna, né? Porque a mãe não preparou para o mundo, a mãe preparou para ele ficar dependente dela. Então, é difícil de tomar decisões na vida, é difícil de tomar escolhas. O que mais que eu peguei? Nossa, gente, cada paciente que eu vi, que vinha para mim, né, homem, eu falava, nossa, a espiritualidade é terrível, né? Tá me mandando homem para eu entender o meu gêmeo, o porquê que ele fez o que ele fez, entendeu? Peguei homens extremamente feridos por relacionamentos anteriores, que é o caso do meu gêmeo. Então eles têm medo de se entregar para outro relacionamento, né? Então eles vêm para terapia exatamente para tratar esse medo, né? E esse medo faz eles se auto-sabotarem, né? Eles acabam colocando, fazendo caca para se auto-sabotar, porque eles não acreditam mais em relacionamento, ou porque eles não acreditam que uma pessoa pode ser sincera com ele, ou eles não acreditam que eles podem ser felizes no relacionamento. Às vezes pode ser porque os pais não foram, às vezes pode ser porque assim, os pais já não foram felizes, aí ele vai e casa e tem uma decepção, e tem outra. Então, assim, isso tudo faz com que a pessoa, não só ele como a gente também, né, perca a fé em relacionamento, em amor, né? Então isso também acontece com o masculino. São extremamente inseguros, gente. Extremamente inseguros. Você é insegura? Eles também são. Entendeu? Então, assim, a compreensão das curas que o masculino tem que fazer, o masculino, para ele curar essas coisas é muito mais difícil do que a gente, porque eu também senti que eles têm extrema dificuldade de se abrir até na terapia, né? De falar o que tá acontecendo com eles, né? Tem dificuldade de tudo, assim, porque eles têm um pouco de receio de chorar, coisas assim, sabe? Aquele negócio de homem não chora? Então assim, é mais difícil para eles curar a parte emocional. É mais fácil eles fugirem da parte emocional com o trabalho, tá? Pessoas racionais, como elas curam, né? Se elas fogem do emocional, né? Normalmente acontece alguma coisa na matéria. Então perdem o emprego ou tem alguma doença muito grave, coisas do tipo. Porque forçam eles a terem um momento sozinhos ali, com os próprios pensamentos e começar a pensar sobre eles, né? Porque enquanto eles estão no trabalho, eles não estão pensando, não estão se voltando para dentro, não estão no emocional. Eles estão movimentando o trabalho, o dinheiro, amigos e tal, então eles não param para ver, né? Isso eu não tô falando só do homem racional, da mulher racional também, tá? Porque tem muita mulher que é bem mais
bem racional, mais do que foge das emoções, né? Hoje eu vi um filme chamado Colombiana. E lá tinha uma mulher que é bem um exemplo disso. Ela foi muito ferida na infância, viu os pais morrerem e tal. E aí ela tinha relacionamentos onde ela não falava das emoções, não falava sobre ela, só relacionamentos casuais que ficavam só na esfera sexual. Então ela fugia muito do emocional dela, das feridas dela, né? É bem isso. Né? As pessoas fogem das feridas, as pessoas mais racionais. E aí acontece algum evento, tipo uma doença, um acidente, perda de trabalho, coisas do tipo, para a pessoa parar e olhar para ela. Isso acontece também quando a pessoa está na sua exaustão de trabalho, quase tendo um transtorno de burnout no trabalho, de tanto que trabalha, não se priorizando, né, não se cuidando, e aí o corpo obriga a parar, né? Porque não tá olhando para si, não tá se priorizando, não tá se respeitando, não tá respeitando seus limites. Então isso acontece também. Então assim, comecei a falar de uma coisa, fui para outra, já não sei nem mais o que eu tava falando. Mas é assim, ó, a pai e mãe são nossa estrutura, certo? Eles são nossa referência de homem, são nossa referência de mulher. São nossa referência de relacionamento, são nossa referência de família. Então, se há uma desestrutura nisso, a gente vê a realidade de uma forma distorcida, tá? Então, se os pais se separaram, se a mãe nunca deu certo com ninguém, se não sei, isso você traz como se fosse uma herança, sabe? Você começa a seguir esse padrão. E é exatamente esse padrão que você tem que se desapegar, certo? Uma outra coisa, não lembro se eu falei no vídeo anterior, mas eu vou falar agora. Gente, toda família, ela é tóxica. Toda. Por quê? Acho que eu falei, né? Não lembro. Porque existe esse padrão que você herda aqui, ele é um padrão comportamental, tá? É igual o filho com mãe narcisista. Enquanto ele tá morando com a mãe, ele não vai crescer nunca. Nunca. Ele tem que sair dessa casa aí e viver a vida dele. Né? Aí a mãe narcisista, o que que é? Ela faz chantagem emocional. Ela faz de tudo pra manter o filho no controle dela ali, né? Se esse filho não se liga disso, não cai a ficha pra ele, ele não sai de casa, ele vai continuar uma criança e vai continuar vivendo pra mãe e não pra ele, né? Ele só vai cair a ficha quando essa mãe não estiver mais entre nós, né? Então, assim, complicado, né? Então, assim, o amadurecimento, a individuação tem que ser feita individual, tá? Individual. Por isso é tão necessário esse afastamento entre as chamas gêmeas, tá? Porque é mais fácil, a cura é mais fácil, tá? Essa individuação, se olhar, se priorizar, tá? Porque quando você tá com a outra pessoa, você começa a fazer as coisas que ela faz, começa a ter os amigos que ela tem, começa a se anular, começa a parar de fazer coisas que você gosta. E é isso que não pode ser feito dentro de um relacionamento de chama gêmea. É você ter a sua vida, ele ter a vida dele, entendeu? E vocês terem a vida juntos. Não se fechar em uma bolha e ter uma relação dependente. Não é uma relação dependente. 99% das relações são dependentes. E a relação de chama gêmea não pode ser dependente. Não pode ter codependência. Se você tem traços de codependência, a maioria das pessoas que estão na jornada de chama gêmea tem traços de codependência em relações anteriores. Aí fala assim, não, eu me relacionei com um narcisista. Quem se relaciona com um narcisista é codependente. Quem é codependente tem
uma característica narcisista e quem é narcisista tem uma característica codependente. Um atrai o outro. Entende? É como assim, ó, o narcisista é o egoísta e a codependente é a altruísta. Um atrai o outro, um alimenta o outro. Porque o codependente quer ser controlado e o narcisista quer controlar. E ao mesmo tempo, o codependente tem a sua técnica de controle, que é através do vitimismo. Então, através do vitimismo, ele controla o narcisista. Esse é o traço narcisista que o codependente tem. Olha que doido, né? Mas é isso mesmo. E o narcisista, ele também tem traços de codependência, porque ele quer controlar. Ele não quer deixar por dependência, ele não quer deixar essa pessoa. Então, a maioria das relações, elas são de codependência. 99% das relações são de codependência. E quando você encontra a chama gêmea, é exatamente esses pontos que não podem estar em você. Características de codependência. O que são características de codependência, né? Vamos supor aí, vamos dar algumas características para você se ligar que é de codependência. E como forma a codependência? Pelas feridas da alma. Uma coisa tá ligada à outra, entende? Quais as feridas da alma? Rejeição, abandono e traição. São essas três. Assim, são essas três. Rejeição, abandono e traição. O que isso significa? Pai e mãe desestruturado na infância. Tá? Uma infância desestruturada. Ai, mas a minha infância foi ótima. Se você tem um irmão mais novo, tem traços de abandono e rejeição. Olha, um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, não vai ficar muito comprido. Vou fazer um vídeo só de abandono e rejeição, para vocês se ligarem no que é. Então, quais são os traços de um codependente? Ciúmes, possessividade, controle, né, necessidade de controle, que é exatamente o que tá aqui no medo, ó. Rejeição, abandono e traição. Aliás, todas as dores da alma, todas as feridas emocionais estão relacionadas ao medo. Medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada. Né? E o medo tá onde? O medo tá na estrutura, no pai e na mãe. Na sua infância, você aprendeu a se comportar na sua infância, você aprendeu a sentir na sua infância, você aprendeu tudo na sua infância. Entenda isso. Então tá tudo no seu inconsciente internalizado. Certo? Como escovar os dentes. Você escova os dentes, não lembra como é, mas você sabe. Tá no seu inconsciente, você aprendeu lá atrás. Certo? Por isso é importante terapia. Por isso. Para você ver todas essas questões aí na terapia e ir tirando. Camada por camada, que nem uma cebola. Até chegar no miolo. Entendeu? Para você não ter características de codependência. Se tiver característica de codependência dentro de uma jornada de chama gêmea, vocês se unem e se afastam, se unem e se afastam, fica o ioiô, se unem e se afastam. Eu tenho uma amiga assim, que é chama gêmea e ela fica, tá? O tempo inteiro. Há 8 anos, acho, que eles estão juntos, mas fica nessa. Entendeu? Então, assim, o contrato dela com a chama gêmea dela é esse. Agora, o seu eu não sei. O meu eu não sei. Provavelmente não é. Porque a partir do momento que eu senti dentro dessa relação uma necessidade de controlar, ele, foi embora. Fugiu. No momento que ele sentiu ciúmes, porque ele é ciumento, o que ele fez? Fugiu. A relação de chama gêmea é exatamente o oposto. Quando surgem as características de controle, de possessividade, de ciúmes, as características que são causadas pela rejeição e pelo abandono na infância, que é a codependência, tá? Porque não é normal ter ciúmes, tá, gente? Não é normal ter possessividade. Isso são questões da infância. É insegurança, medo de ser deixada, medo de ser traída, medo de ser abandonada,
tá? Medos são infantis. Você é uma mulher madura, você não tem que ter medo de nada. Certo? Então, é isso. A diferença. Aí a gente já aproveita para pegar um outro gancho. A diferença de um relacionamento com um narcisista e um relacionamento de chama gêmea. O relacionamento de narcisista é através da codependência, um alimenta o outro. E o relacionamento de chama gêmea não consegue. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá? O narcisista, ele vai te maltratar. A chama gêmea não vai te maltratar. Você vai se maltratar. Ela não vai te diminuir. Você tá se sentindo diminuída. Entendeu? É tipo assim, ela não vai te xingar. Ela não vai ser... não vai ter esse nível de agressividade, entendeu? Quando acontece isso, separa, não consegue se unir. E o relacionamento codependente e narcisista, eles se unem exatamente por causa da codependência, porque uma coisa alimenta a outra. Chama gêmea não, chama gêmea quando acontece qualquer traço de codependência, elas se separam. E aí fica voltando e indo, é um inferno até você curar esse negócio, entendeu? Então, meu contrato, pelo que eu percebi, é separação total até curar essas coisas. Eu não sei o que é pior, né? Eu preferia estar no sofrimento com ele do que no sofrimento sem ele. Mas enfim, meu contrato é esse. Olha só, né? Que coisa. Agora, minha amiga não. A minha amiga, ela já tá... O contrato dela é diferente. Ela tá vivendo com a chama dela. E curando ao mesmo tempo, né? Ela tá num processo de cura. Então, é assim, cada um tem seu contrato, não dá pra gente generalizar, tá? Tem contratos que não tem retorno, tem contratos que tem retorno, não dá também pra gente prever, vai retornar. Então, não fica esperando, gente. Não fica esperando. Eu tenho uma amiga que ela dela também é chama gêmea, ela tá há 13 anos. 13 anos, cara. 13 anos, assim, que ela não consegue... ter outro relacionamento, não consegue ficar, não consegue nada. 13 anos sem sexo, entendeu? Juro pra vocês. Tem um outro rapaz que ele é o emocional. Ele começou a ter até uma psicopatia mesmo. Ele desenvolveu transtorno obsessivo, tipo... e depressão, assim, ele tá bem psicótico mesmo, sabe? Porque teve a chama gêmea e ele não conseguiu administrar as emoções faz 9 anos. Então, assim, gente, não fiquem esperando, não fiquem, vão viver a vida de vocês, sabe? As curas que vocês têm que fazer é pra vocês, não pra ter essa relação. Você não tem que pensar que você tá fazendo essas curas para ter essa relação. Vocês têm que pensar que vocês estão fazendo essas curas para vocês terem uma vibração melhor, para atrair algo melhor, mesmo que não seja ele. Entendeu? Porque se ele não vier, vai vir algo melhor que ele. Só que você precisa cuidar disso. Porque não adianta nada você ficar assim, negando. Eu não vou esperar nada, isso tá muito difícil. E é mesmo. Isso tá muito difícil, não vou esperar nada. Não quero fazer cura nenhuma. Eu vou tocar minha vida. Aí você atrai um narcisista. Ou você atrai uma pessoa tóxica pra caramba. Sabe? E aí você gasta lá, sei lá, quantos anos em uma relação que vai te... Porque assim, você tem uma relação tóxica, você sai destruída da relação. Quem teve, sabe. Você sai destruída, sua autoestima sai lá embaixo. Você não consegue... Mal consegue separar, já é difícil para separar quando você tem uma relação tóxica, principalmente com o narcisista. O narcisista piorou. Então, é necessário a cura para você, porque se não vier o gêmeo, vai vir alguém, uma alma gêmea, talvez, dizem, né, que a alma gêmea vem. Melhor que a chama gêmea,
Porque uma relação de alma gêmea é totalmente diferente da chama gêmea. Nossa, a relação de alma gêmea é tranquila, é harmoniosa, gente, é fantástica. É a melhor relação que tem com a alma gêmea. Sinceramente, se eu fosse escolher entre uma alma gêmea e uma chama gêmea, eu ia querer uma alma gêmea, na boa. Pelo jeito eu fiz o bendito contrato com a chama, entendeu? Porque senão a alma já tinha vindo já. Não vem. Não tá vindo e assim, acho que não é essa o caminho. O caminho é a chama mesmo e eu vou ter que aguentar as pontas do afastamento. Que já dura mais de um ano. Então, assim, não fiquem esperando nada. Vão viver a vida de vocês. Mas não deixem de olhar para as suas questões. Coloque a terapia como um investimento, tá? Eu tenho pessoas que fazem terapia para ter ascensão profissional, porque são muito inseguras, tem dificuldade de falar em público, tem dificuldade de se impor, de procurar coisa melhor, de acreditar em si mesmo, e a terapia ajuda muito isso. Tá? Eu tenho resultados muito bons com pessoas que querem ter ascensão profissional e faz terapia. Né? A minha terapia, gente, ela não é uma terapia convencional. Eu faço mentoria. Então, assim, é o profissional, vamos mentorar o profissional. É o afetivo, vamos mentorar o afetivo. É direcionada, é objetiva, né? Eu vou fazer um canal, eu acho que eu vou fazer a primeira sessão amanhã, um canal de sessão de terapia. E cada semana vai ter uma sessão de terapia. Como se fosse uma terapia individual, mas eu tenho, na mentoria, eu falo os processos da psique, como você identifica determinadas coisas, como você consegue, eu te ensino a se analisar, entendeu? E é isso que eu vou fazer na sessão de terapia, no canal. E aí eu ponho aí, quando eu tiver, eu ponho o descritivo, para vocês acompanharem. Acho que amanhã vai ser a primeira sessão, vai ter uma por semana, tá? E é isso, gente, por hoje. Por hoje é só, eu acho. Gracinhas, agradeço a atenção de todos, as curtidas, os compartilhamentos, os comentários eu leio todos, tá? E aí é bom porque eu trago algumas informações que vocês me deixam lá, algumas dúvidas que vocês me deixam lá, eu trago no vídeo. Então fica uma troca bem legal, né, da gente. E eu agradeço todo mundo aí por estarem fazendo esse canal crescer, tá? Grande beijos, gracinhas, e até a próxima.